Olá, eu sou o Victor Sade, aluno do curso de Letras, e apresento para vocês o último vídeo da nossa série sobre o discurso argumentativo. Hoje vamos aprender sobre coesão e coerência. Este vídeo foi produzido pelos integrantes do projeto Residência Pedagógica da Letras PUC Minas, pelo grupo da Escola Estadual Maestro Villa-Lobos. Um dos elementos essenciais quando aprendemos sobre o discurso argumentativo é a importância da coesão e coerência para a compreensão do texto argumentativo. Mas afinal, o que é coesão e coerência? Um texto não é uma unidade construída por uma soma de sentenças, mas pelo encadeamento semântico delas, criando assim um tecido que possa fazer sentido numa determinada situação de interlocução. Observe no exemplo a seguir. Maria saiu de cedo. A padaria é feita de tijolos. Uma bicicleta desgovernada acertou. Acertou a árvore. Temos três frases, mas não construímos unidade de sentido entre elas, ou seja, o encadeamento semântico entre as ideias e informações. Para que um texto se desenvolva de forma coesa e coerente, auxiliam nessa empreitadas as expressões nominais. A coesão diz respeito ao interrelacionamento entre os elementos linguísticos do texto. Aparentemente, a coesão já vem feita no texto, e o ouvinte ou leitor só tem que reconhecê-la. Mas, de fato, não é isso que ocorre, pois ela é construída pelos interlocutores no processo de leitura do texto. A língua dispõe de vários recursos, com os quais os falantes podem indicar em seus textos as relações que pensaram entre os elementos linguísticos. Mas esses recursos apenas indicam, sinalizam e instruem. Quem de fato estabelece a relação é o ouvinte ou leitor. Para ilustrar o uso desse recurso, vamos tomar como referência um artigo de opinião de Stella Farias, que foi publicado no jornal Brasil de Fato. No primeiro parágrafo do texto, podemos observar a frase que o início de agosto foi marcado por um caso de racismo, que contextualiza o tema que será discutido pela autora. Na segunda frase, a expressão ataque racista retoma a informação inicial. Esse tipo de coesão é denominada de referencial, porque por meio de palavras ou expressões nominais retomam outro pertencente ao contexto textual. Vejamos outros exemplos desse tipo de operação. O uso do termo duas crianças negras, que retoma a filha e o filho dos autores. Temos também a coesão ocorrendo pelo uso de pronomes possessivos, pois o pronome minha faz referência à articulista, enfatizando o apoio a Giovanna pela reação que teve. Essas expressões linguísticas auxiliam na coerência textual. Agora veremos como esses recursos sinalizam a manutenção das ideias do primeiro parágrafo de forma coerente. O pronome suas retoma a ligação entre os filhos e seus pais, mantendo a coerência no discurso argumentativo. A sentença finalizada com a expressão ataque brutal faz referência à frase ataque racista contra os filhos e sinaliza a continuidade da progressão temática do texto. Na última frase do parágrafo, a expressão que talvez a situação também exemplifica esse tipo de coesão, já que retoma o trecho anterior, se os pais fossem negros. E o que é a coerência, então? Costa Val, uma estudiosa do assunto, diz que a coerência tem a ver com as ideias do texto, com os conceitos, e as relações entre conceitos que esse texto põe em jogo, de que tópico o texto fala, o que diz sobre eles, como organiza e articula esses tópicos. Quando a gente entende um texto, oral ou escrito, é porque conseguiu atribuir coerência a esse texto. No caso do artigo A Luta contra o Racismo é de toda a sociedade, que utilizamos para refletir sobre alguns aspectos da coesão, se conseguimos entendê-lo, processá-lo com os conhecimentos e habilidade de interpretação que temos, o avaliamos como lógico, consistente, aceitável, com sentido. Podemos considerá-lo coerente, adequado aos nossos objetivos. Ao final da análise dos recursos coesivos nos trechos do artigo de Stella Farias, percebemos como a coesão auxilia na conexão entre as partes do texto e mantém a coerência do discurso argumentativo, o que ajuda na compreensão do texto argumentativo. Esta foi a videoaula de hoje. Se inscreva no canal da PUC Ensina. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.